Em Belo Horizonte, vamos falar do Cruzeiro. Samuel Venâncio, o Cruzeiro já no Pará para a Copa do Brasil. E hoje teve fala importante do Ronaldo sobre o Vitor Roque, não é isso, Samuel? Boa noite. Fala, João, boa noite para amigo ligado aqui no programa Bastidores. O Cruzeiro amanhã em campo pela Copa do Brasil, o time está em Belém, mas claro que há pouco teve a tradicional live, ainda tem, do Ronaldo, e ele falou sobre a assinatura do contrato e o caso Vitor Roque. Vamos ouvir aqui no Bastidores a palavra de Ronaldo Fenômeno. Tudo muito bem, já assinamos o contrato nessa semana, e oficialmente aí sou o dono 90% das ações da SAF do Cruzeiro. Isso já dá uma tranquilidade maior para a gente poder seguir adiante, trabalhar, enfrentar os desafios que a gente tem pela frente. Logo em seguida veio o mercado. Estava trabalhando muito aí para fazer um time dentro das nossas possibilidades e que fosse reforços que agradassem ao nosso treinador, Paulo, que entende muito bem a nossa situação, e de repente veio a situação do Vitor Roque, que pegou a gente de surpresa e que não tinha nenhum diagnóstico assim, do jogador, nenhuma reclamação, enfim, a gente estava discutindo a renovação do contrato e de repente, meio que na calada da noite foi feito isso aí. Mas enfim, eu não vou aprofundar muito nesse assunto porque faço as palavras do comunicado do Cruzeiro minhas e vamos aguardar aí então pelo menos que a justiça nos dê a razão para poder ser melhor recompensado nessa operação. Enquanto isso, mesmo que não tenha sido da melhor maneira, eu quero desejar toda a sorte do mundo ao Vitor Roque no Atlético Paranaense, e ele faça muito sucesso. Ele é um garoto muito talento, muito potencial, mas escolheu um outro caminho. Entanto, não posso deixar de desejar sorte a ele e à família no futuro. Talvez tenha servido também um pouco de lição, pelo menos melhores maneiras de fazer as coisas, né? Praticamente aqui agora falando assim parece que eu estou reclamando ou chorando perda, mas acho que ele tem todo o direito de querer mudar, querer outra camisa. Mas essas coisas poderiam ter sido feitas de maneira muito mais fácil e amigável. Eu mesmo já tive situações polêmicas em transferências, mas eu faltei a minha responsabilidade. Sempre enfrentei os problemas de frente, não colocando os empresários como os únicos responsáveis disso, né? O jogador brasileiro, agora em forma geral, tem muito essa mania, né, de querer deixar isso para o empresário, para o representante, enfim. Passa uma imagem, né, de que não tem voz, tem opinião. O jogador de futebol, ele tem que ter opinião, ele tem que se posicionar, ele tem que saber enfrentar os problemas. No entanto, bom, o que passou, passou. Vamos olhar para frente. Quero pedir aí aos torcedores cruzeirenses que, têm entrado nas redes sociais do menino para xingar, para ofender. Eu não gosto e eu não gostaria que a torcida fizesse isso. Vamos virar essa página. Muito bem, tá aí o Ronaldo Fenômeno, ele dando por fim essa situação. Claro que vai ser judicializada essa história e, como disse o Ronaldo, o Cruzeiro espera aí que a justiça dê o ganho de causa ao Cruzeiro. O clube se sente amparado pela Lei Pelé em toda essa história. Isso vai render ainda, mas o Ronaldo em um clima tranquilo sobre toda essa situação, sem entrar em polêmica, sem entrar, como disse o Pedro Martins há alguns dias, em briga de discursos, de teses, enfim. Vamos aguardar. O certo é que essa história vai para a justiça. João? Vai para a justiça e acho que só com a decisão judicial, Edu, a gente poderá entender se está certa a tese do Cruzeiro e o Cruzeiro não foi respeitado num direito dele, ou se está certa a fala do Alexandre Matos de que o Cruzeiro não fez valer o seu direito e que quando acordou já tinha perdido o jogador. Eu acho que vai ter que esperar a justiça para ter uma posição mais clara. Eu apenas continuo estranhando o processo
Por que o Cruzeiro não fez o registro junto à Federação Mineira e à CBF antes? Isso talvez pudesse ter resguardado o Cruzeiro muito e talvez pudesse ter sido muito importante para o Cruzeiro, né? 10 dias antes, 15 dias antes, o Ronaldo foi o garoto propaganda do Vitor Roque. Falou dele para o mundo, né? O Cruzeiro sabia que tinha ali um diamante, que tinha um garoto fora da curva ali. Então, por que não fez esse registro antes? Garantia isso, né? Mas, enfim, acho que só a justiça mesmo vai poder dizer se o sentimento do Cruzeiro de que ele foi tirado de maneira irregular está certo, ou o sentimento do Atlético Paranaense de que o Cruzeiro não exerceu o seu direito a que está certo. É um assunto muito complexo, né? Porque são várias partes envolvidas, é o Atlético Paranaense, é o agente, é o atleta, é a família, é o Cruzeiro, é a gestão anterior, é a atual gestão. E é algo que somente a justiça vai definir para a gente saber se tem certo, se tem errado, ou se tem erro ou não. O fato é que é um baita de um jogador. João, ele entrou em campo ontem contra o Atlético e mudou o jogo para o Atlético Paranaense. Ele é diferente, sofreu falta, criou jogada pelo lado direito, pelo centro. É muito bom jogador o Vitor Roque, é uma pena que não tenha ficado aqui em Minas. Acho que na pior das hipóteses serve de lição para todo mundo, do mesmo jeito que o Ronaldo falou, e eu concordo com ele, que o Vitor Roque poderia ter saído pela porta da frente, né? Dialogado, feito uma negociação com o Cruzeiro. Acho que também tem que servir de lição para o Cruzeiro, né? Que quando você tem um jogador desse potencial, você exerce todos os direitos que você tem a fim de não dar brecha jurídica para adversário, porque o mercado, ele é cruel, não é no futebol. Ele é cruel em qualquer área, né? Se você não cuida do seu interesse, alguém vai cuidar por você. É cruel o mercado. Isso é sem dúvida. Se tá tudo bem amarrado, não tem como. Não iria perder. Então, algum problema teve, alguma brecha havia, e que foi utilizada pela parte do Vitor Roque, do Atlético Paranaense, para que ele deixasse o Cruzeiro. E o Cruzeiro ou não percebeu, ou acha que realmente é errado e não havia essa brecha. O fato é que não dá para cravar se há certo ou errado nessa história, tem que esperar a justiça definir.